Rapaziada, me responde uma coisa aqui. O Flamengo virou banco da FIFA e alvo favorito da CBF ao mesmo tempo? Porque enquanto o Mengão prepara uma chuva de dinheiro nos seus cofres, também aparece uma nova ameaça de punição vindo dos bastidores do futebol brasileiro. Salve, nação! Já chega deixando o like porque o vídeo de hoje tá pesadíssimo. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vem comigo porque tem muita informação quente sobre o Flamengo. E olha, hoje é dia de Libertadores no Maracanã. Mas vou falar a verdade para vocês, não adianta querer vender clima de decisão histórica, porque o adversário está praticamente eliminado, todo desmontado, andando igual carro sem motor. Só que mesmo assim, o Flamengo tem obrigação de fazer um grande jogo e garantir a melhor campanha da fase de grupos. E atenção, melhor campanha ajuda? Ajuda, mas não ganha título. Mata-mata é outra guerra. A história muda completamente. A bola rola às 21h30 no Maracanã e o torcedor espera uma resposta imediata do time depois da confusão contra o Palmeiras. Porque a torcida ficou mordida. E ficou mesmo. O Flamengo treinou focado nesse confronto e Leonardo Jardim deve fazer mudanças na equipe. Só que tem um detalhe importante. Vários jogadores já estão praticamente com passagem marcada para as seleções. Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Paquetá e Carrascal, todo mundo envolvido nessa preparação de Copa do Mundo. Aí vem a pergunta, vale poupar jogador agora? Porque contra o Curitiba, vários desses atletas não estarão disponíveis. Então o raciocínio é simples, coloca a força máxima hoje, resolve cedo e depois pensa no Brasileirão. Agora, deixa eu falar uma coisa que está incomodando a torcida. O goleiro Rossi vem falhando demais. E não é uma falha isolada não. Já virou sequência. E mesmo assim o reserva praticamente não recebe oportunidade. Tem torcedor que já quer ver o André ganhando minutos. Porque como é que a torcida vai confiar no garoto se ele nunca joga? O Flamengo precisa começar a pensar no futuro também. A escalação para hoje deve ter Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Lucas. Meio campo com Vitor Hugo, Paquetá e Carrascal. Na frente o Plata, Pedro e Gonçalo. E vou falar, o Carrascal hoje vai entrar pressionado. A torcida ficou muito pé da vida depois da expulsão absurda no último jogo. O cara precisa da resposta dentro de campo. Agora mudando de assunto. A notícia que fez a diretoria sorrir foi envolvendo o João Gomes. A cria do Ninho simplesmente virou um dos jogadores mais importantes da Wolverhampton e está muito próximo de ser negociado com o Atlético de Madrid. E aí, meu parceiro, o dinheiro entra forte no caixa do Flamengo. A negociação pode chegar na casa de 45 milhões de euros. E como o Flamengo manteve percentual dos direitos econômicos do jogador, além do mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube deve receber uma bolada milionária. É dinheiro que pode ajudar demais o Flamengo nas próximas janelas, principalmente pensando em reforços de peso. Isso mostra mais uma vez a força da base rubro-negra, porque enquanto muita gente fala só de contratação milionária, o Flamengo continua revelando jogadores importantes para o futebol mundial. João Gomes saiu desacreditado por alguns, mas virou referência na Europa. Raçudo, marcador, intenso, com cara de Flamengo. Agora segura essa. Enquanto o Flamengo comemora dinheiro chegando, a CBF já prepara outro problema. Segundo informações dos bastidores, Leonardo Jardim pode ser punido pelas declarações envolvendo a arbitragem depois do jogo contra o Palmeiras. E aí eu pergunto para você, é coincidência ou sempre sobra para o Flamengo? O técnico falou sobre números de vitórias do Palmeiras em jogos apitados por determinado árbitro, e isso gerou enorme irritação na CBF e no STJD. A entidade discute punições mais severas para técnicos, dirigentes e clubes que aumentem pressão sobre a arbitragem e criem ambiente hostil. E sinceramente, tem coisa que precisa ser rebatida sim. porque o futebol brasileiro virou uma bagunça completa em vários aspectos.
Agora uma coisa precisa ser dita. O Flamengo não perdeu só por causa da arbitragem. O time errou muito. Só que isso não significa que a torcida tem que aceitar tudo calada. O clube precisa ter posicionamento forte nos bastidores. Porque se ficar quietinho enquanto todo mundo pressiona, acaba sendo passado para trás. E a CBF também apresentou outras mudanças importantes. Eles querem acabar com jogos às 9h30 da noite, no meio da semana. E também reduzir partidas domingo muito tarde. Finalmente perceberam uma coisa óbvia. O trabalhador brasileiro não consegue acompanhar futebol nesse horário absurdo. O cara acorda 5 da manhã no outro dia. Como vai sair do estádio meia-noite? Como vai assistir o jogo terminando quase meia-noite? Isso sem falar no público nos estádios, que cai bastante nesse horário ruim. Tomara que realmente mudem, porque futebol é do povo e o povo precisa conseguir acompanhar o time. Outra informação importante envolve a intertemporada do Flamengo. A diretoria avalia fazer um período de treinamentos em Portugal durante a parada para a Copa do Mundo. E aí a torcida já começou a desconfiar. Tem gente dizendo que isso pode aproximar ainda mais o clube do Mr. Jorge Jesus. Porque Portugal, Flamengo, dirigentes circulando por lá, vocês sabem como é o torcedor rubro-negro, né? A imaginação vai longe. Mas falando sério, eu sinceramente acho estranho gastar uma fortuna com logística internacional, tendo um dos melhores CTs do continente aqui no Brasil. Claro, tem questão de marketing, expansão da marca e tudo mais. Só que ainda assim parece exagerado. Mas vamos ver o que acontece. Agora voltando para o jogo de hoje. O Flamengo tem retrospecto excelente contra equipes peruanas. Nunca perdeu. O aproveitamento é absurdo. Só que o torcedor rubro-negro conhece o próprio time e sabe que o Flamengo adora complicar jogo teoricamente fácil. Então não pode entrar desligado. Tem que pressionar desde o começo, sufocar o adversário e matar o jogo rápido. Maracanã cheio, Libertadores, obrigação de vitória. E vou dizer uma coisa, Pedro precisa voltar a ser decisivo nesses jogos grandes, porque quando ele está inspirado muda completamente o ataque do Flamengo. O Plata também precisa crescer, a torcida espera muito dele. Agora, uma situação que chamou a atenção foi a convocação em massa dos jogadores do Flamengo para as seleções. Isso mostra o tamanho do elenco rubro-negro, só que também cria um problemão para o calendário, porque o Flamengo perde peças importantes em momentos decisivos da temporada, e aí entra novamente a reclamação contra a CBF. O clube entende que foi prejudicado pela falta de ajuste no calendário e pela não paralisação adequada das competições. Enquanto isso, rivais com menos convocados acabam levando vantagem. É complicado. Mas o Flamengo precisa superar isso dentro de campo, porque elenco caro e forte também exige resposta forte. E o torcedor quer título. Não adianta jogar muito sem levantar taça. O Flamengo entra nessa reta decisiva da temporada cercado de pressão, expectativa e também muita desconfiança depois das últimas atuações. Mas se tem uma coisa que ninguém pode duvidar, é a força da nação rubro-negra. Quando o Maracanã pulsa, meu amigo, poucos times do mundo conseguem suportar. Então hoje é dia de empurrar o time, cobrar quando precisar e acreditar até o fim, porque Libertadores é Flamengo. Antes de terminar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem informação do Mengão o tempo inteiro, todo dia. E presta atenção na descrição e também no primeiro comentário fixado, porque tem produtos do Flamengo que eu estou indicando para você, torcedor rubro-negro raiz. E se quiser fortalecer ainda mais o canal, olha o QR Code que está aparecendo na tela ou manda qualquer valor no Pix que está na descrição. Qualquer contribuição ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo diário para a nação. Tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!